Sejam bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu sou o Valsemiro Nossa, presidente aqui da FUCAP, e ao meu lado aqui está o Everson, nosso diretor administrativo financeiro, que vai compartilhar esse bate-papo aqui num tema bastante interessante, né, nesse episódio, que é Gestão 360. Nós vamos falar de liderança corporativa, como influenciar a performance de talentos. E para abrilhantar esse bate-papo, né, nada mais, nada menos que Gisélia Freitas. Bom, Gisélia Freitas é psicóloga, mestre em administração, com ênfase em governança e estratégia, tem MBA em gestão de pessoas, em gestão empresarial e negócios, pós-graduada em neuropsicologia e especialização em psicanálise, é especialista também em pessoas, carreira, imagem, ou seja, mexe com gente, né? Isso aí. E também é sócia-diretora da Efetive, né? Empresa de consultoria que ela lida aí no mercado. Gisele, tanta qualificação aqui, mas tá faltando um doutorado ainda, né? Pois é, gente, olha só, que me chamaram para isso, né? Pois é, o melhor do meu currículo é que eu sou ex-aluna FUCAP, né? Sou FUCAPiana, meu mestrado aqui fez uma diferença grande mesmo. Legal, Gisélia, seja muito bem-vinda a esse episódio. Eu queria já te fazer uma provocação, né? Você, de certa forma, é empreendedora também, Sim. né? E quais são os principais desafios aí de empreender? Como lidar, né, com essa autogestão? Nossa, uma pergunta tão importante, tão complexa, né? É um dia inteiro para falar de desafios, muito mais no Brasil. Então, comecei a empreender aos 10 anos. Eu, na verdade, me auto-empreguei, é diferente falar, né? Então, eu saí do CLT, comecei a trabalhar por conta própria e depois desbravei no empreendedorismo. São vários desafios, né? Só que o principal, eu vou falar agora, puxando dentro do meu lado da psicologia, da neurociência, da neuropsicologia, que é muito mental. A pessoa, ela vai de um paradoxo. O estigma do empreendedor é muito difícil, eu tenho que ter dinheiro, não é para qualquer um, só para pessoas de sucesso, ou é muito romantizada, vou trabalhar por conta própria, em casa, ter meu dinheiro e poder ir para a escola pegar minha filha, entende? Então romantiza muito e esquece o principal. E na verdade, o empreender tem que ter uma autogestão muito forte. E aí quando eu falo que o principal desafio do empreendedorismo é a autogestão, é a resiliência, é a automotivação, porque não tem ninguém falando para você que você tem que acordar, tem que bater pontos, você tem que bater metas, que você tem que estudar, que você tem que entregar. Esse é o principal desafio, principalmente da resiliência, porque o empreendedorismo não significa que o seu negócio vai dar certo de primeira, né? Então a autogestão, eu falo que é a capacidade da pessoa de ter uma base de inteligência emocional, de saber que existe altos e baixos no meu negócio. E aí nessa autogestão eu tenho que saber, são os desafios. O que eu quero? Se você não sabe o que você quer, como é que você vai planejar? Né? E aí é bom começar o empreendedor a falar assim, no que eu sou bom? E aí, eu sou bom nisso, mas o mercado quer? Aí olha para o mercado. Então vamos planejar. Como eu posso colocar meu produto aí dentro desse mercado? E aí correr atrás do seu sonho. Por isso que eu falo que é psicológico também. Se você sabe o que quer, se você tem um propósito, se você tem energia para acordar todo dia de manhã e falar que eu quero aquilo, seu negócio vai dar certo. Tá? E sucesso não é o que seu vizinho fala de sucesso, é o que você vê nas redes sociais, que a gente vê um patamar de sucesso. É aquela pessoa que está lá com jatinho. Não. Você tem que entender também, dentro dessa linguagem do psicologuês, das suas motivações, o que é sucesso para você, porque aí você vai planejar para atingir exatamente aquilo que você quer. É por isso que eu ratifico que o empreendedorismo, o principal desafio da autogestão, né, tem a ver com a resiliência e tem a ver com a questão psicológica. É engraçado que, Gisele, que começa no seu objetivo, né? Poxa, o que eu quero é o que eu quero de objetivo. O que eu tenho de objetivo. E quando nós fazemos aquilo que nós queremos, que nós gostamos, fazemos bem feito. Sim. Né? Mas durante aí falando do empreendedorismo, né? A Gisélia, né? Só fazer um preâmbulozinho aqui, ela nasceu sabendo que ia mexer com gente, ia fazer as pessoas seguirem carreiras, abrir os olhos das pessoas para carreiras? Não, eu ia ser militar. Militar. E também mestre de pessoas, minha família inteira é militar, então fiz CFO, então o pessoal... Um pouco mais autoritário, né? Só baixou a patente um pouco. Não teve jeito, eu acho que não ia dar certo eu de uniforme, não, deve ser por isso. Mas quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer psicologia porque veio em cima da hora. Agora imagina,
né, falando de mercado de trabalho, área estudantil, mas uma pessoa com 16, 17 anos, 18, tendo que escolher o que quer pro resto da vida é muito angustiante. E hoje, com tanto de estímulos que temos no mercado, tantas opções, né? E tantas pressões da família também, como é que você escolhe? Como é que você decide? Será que a pessoa tem maturidade, tem capacidade de saber o que quer? Então, eu também não sabia, eu fui. Só que eu aprendi um segredo que eu vou passar para vocês. Quando a gente vai para o mercado de trabalho e a gente começa a trabalhar, não é fazer o que gosta, é aprender a gostar do que faz. Opa, boa essa. Eu fui fazer tanto bem feito aquilo que o mercado, que o universo abriu a porta, que é a área de gestão de pessoas, né? Da psicologia, não, mas eu queria um divã, psicanalista, né? Meu sonho era ganhar dinheiro. Falando, fala mais sobre isso. Imagina você ganhar dinheiro com a pessoa deitada te perguntando e você não dá resposta, né? Só fala, o que você faria no seu lugar? Seria um delicioso. Mas o que estava empregando na época era a área de recursos humanos, entrei, fui no instituto de pesquisa e de repente uma luz apareceu, eu falei, gente, eu sou boa nisso. Mas eu dei oportunidade 3 anos depois. Então, eu falei assim, quer saber? No mundo dos negócios, a gente ganha 2 coisas, né? A gente ganha dinheiro e experiência. Vou correr atrás de experiência, que o dinheiro vem depois. Né? Então, nisso de correr atrás, eu quis fazer o que é certo. Se a gente tem um perfil de mercado de trabalho, aí eu começo nesse 360. Sim. Se você está trabalhando, não importa se aquilo é seu sonho, se você sabe, se você é isso que você vai fazer, faça bem feito. Pegue e coloca como se fosse a oportunidade da sua vida, porque é o seu perfil, é o seu nome, é a sua imagem, é a sua carreira. E olha que você pode ainda gostar muito daquilo e ganhar muito dinheiro com aquilo que você aprende a gostar. E foi o meu caso. Eu comecei a fazer tão bem algo que eu gostei tanto e estou aí. 20 anos depois. A carreira profissional precisa de qualificação, sim, né? E como é que esse desenvolvimento de competência por um lado, por outro lado você tem um analfabetismo de mercado. Nossa, quer dizer, como fazer um plano de carreira assertivo, né? Estuda mais, tem mais experiência, o que pesa nisso tudo? E até forte, né? Esse termo analfabetismo de mercado. Muito. Acho que seria importante até a gente entender melhor o que é isso, né? Porque, poxa, eu falo muito sobre analfabetismo financeiro, né? Sim. Que é a alfabetização financeira. Mas, analfabetismo de mercado, o que seria isso, para essa relação? Olha, é importante, sabe? Que isso aí afunda qualquer profissional. Você pode ter aquela nos brilhantes, né? Com as melhores notas, pegar o currículo, fazer várias formações nas melhores faculdades e não ter sucesso, porque, na verdade, ficou olhando muito para os livros, muito para dentro. Eu chamo de analfabetismo de mercado a dificuldade do profissional de fazer uma leitura mercadológica. Como diz meus conterrâneos mineiros, um cotô, que eu vou, né? Eu vou estudar o quê? Eu estou estudando economia, administração, finanças, como é que está o mundo dos negócios? Como é que está aí a inteligência artificial? Então, às vezes, eu estou me especializando numa área que daqui a 5 anos está falido, está obsoleto. E aí eu vou sair da faculdade escrito assim, tecnologia ultrapassada, porque na verdade a gente não se atualizou. E a falta dessa leitura mercadológica mata qualquer profissional que fica só na área acadêmica também. E aí eu falo que o segredo isso é um pássaro com 2 asas. Uma asa é a área acadêmica, eu tenho 5 especializações, eu acho importante você buscar escolas realmente de peso, de nome, sérias, porque o conteúdo técnico é importante. E a outra asa é o repertório, a experiência e a visão mercadológica. Porque não adianta você ter conteúdo técnico, você ter inteligência, saber tudo de um livro, tirar altas notas, se você não sabe o que está acontecendo lá fora. Aí sai da faculdade, o que acontece com aquele diploma? Nada. Não abre as portas da esperança não vão abrir, não vai acontecer porque ele não se preparou para aquilo. Quando eu formei, Valsemiro, eu fiquei 1 ano estudando um teste chamado Rorschach. Sabe aquele teste que aparece naqueles filmes de psicologia, né? De serial killer? O que você vê aqui nessa mancha? Ai, minha mãe matando meu pai. Enfim, então aquilo eu fiquei 1 ano estudando. Que quando eu formei, lá em 2001, aí eu descobri que aquilo não tinha mais validade, que o Conselho Federal de Psicologia disse que aquilo era um teste que estava ultrapassado. Todos os 5 testes psicológicos mais difíceis que eu estudei, me especializei, eu já formei desatualizada. Olha a rapidez da mudança. Então, se você não tem um olhar para o mercado, se você também não sabe, junto com a primeira pergunta, o que você quer, como você vai se direcionar? Não vai acontecer milagre, não vai acontecer se você não agir. Então, essa pergunta é muito séria, tá? Tem que ter formação técnica, sim. Eu sou uma pessoa que estou sempre em formação, estou sempre estudando, porque se eu estou ainda oferecendo serviços de conhecimento, consultoria, eu tenho que dar um passo à frente.
Então, você tem que entender do seu negócio. Eu tenho que entender do meu negócio. Eu tenho que saber falar daquilo que eu me dedico a entregar para o mercado de trabalho, senão eu viro fake. E hoje no mercado está cheio de profissional fake. Só que não adianta você ter gogó, ter lá certificados das melhores faculdades no mundo, se na verdade você não tem posicionamento, você não tem entrega, você não tem atitude, você não tem ação. De curto prazo. Né? E para você ter atitude, você tem que entender do mercado. Senão você é fake. Agora vou fazer uma mexendo nela. Lá vem. Tem que ser efetivo, né? Tem que efetivar. Tem que efetivar. Não adianta só ser afetivo, tem que ser efetivo também. Isso aí. Muito bom. E aí, então, eu entendo aqui que é o equilíbrio. Né? A gente precisa, de fato, buscar o desenvolvimento, saber o que nós queremos e estar atualizado. E quando a gente fala de atualização, falando de turnover, né? Nós estamos passando por um período, assim, no que fala carreiras, né, profissionais, né, nós que estamos aí em cargo de gestão e olhando justamente contratação, né, gestão como um todo, nós, pós-pandemia, eu não consigo, né, ver em um tempo só. Eu preciso de ver o antes e o depois da pandemia. Isso. Né? Eu acho que, e aí você vai falar um pouco melhor sobre isso, assim como o consumo mudou, nós estamos observando isso, as pessoas mudaram, a forma de trabalho mudou, né? A forma de tratar essas pessoas mudaram e principalmente, né, o que as pessoas estão procurando se desenvolver também mudaram. Mudou tudo. Ou seja, mudou geral, né? Como fazer, né, uma gestão 360, né, da ótica da empresa, né? Imagina a gestão vendo isso tudo de cima. Fala um pouco melhor pra gente esse pós-pandemia. Claro. Como evitar esse turnover todo. Nossa, que palavra que é agoniante, né, para empresário, né? E hoje segurar, reter pessoas, reter talento, diminuir esse turnover, o absenteísmo, é o desafio de 90% das empresas, segundo pesquisas, né? Atrair talentos e reter esses talentos também. E a gente tem que falar, e depois a gente vai ter que entrar sobre nova geração, porque isso também tem muito a ver com essa nova geração. Mas pandemia foi disruptiva, porque ela foi disruptiva no sentido que ela mudou realmente o modelo de trabalho, porque ela acelerou algumas ações na área de tecnologia que estavam muito paradas, muito obsoletas ainda. Então, ela foi disruptiva porque ela acelerou o processo de digitalização de pessoas e empresas. A gente tinha um modelo, né, CLT, enfim, não vamos entrar nesse mérito do estilo de modelo de trabalho, mas que engessa a empresa, engessa empresários, engessa muito o processo de inovação. Então, descobriu que é possível trabalhar, né, e produzir, atingir metas trabalhando em casa, em outros estados, em outros lugares, né? Então acelerou o processo de digitalização que era muito comum em outros países. No Brasil estava muito ultrapassado, muito engessado, muito ainda preso àquele modelo antigo de gestão, de bater ponto, de ficar lá. Se eu não estiver vendo, o profissional não está trabalhando. Tá? Isso não volta. Essa nova geração não volta ao modelo antigo. E se o empresário não vê que realmente essa flexibilidade, essa forma de trabalho veio para ficar, ele não vai conseguir reter talentos, não vai conseguir ter sustentabilidade nos seus negócios. Isso é uma preocupação para mim, que vejo isso de forma muito clara. Olha, o Brasil bateu recorde em pedidos de demissão. Mais de 30%, olha só, recorde de pedido de demissão. As pessoas estão pedindo demissão. Mas muitos estão indo para trabalhar por conta própria, empreender, autoempregar ou indo para outros trabalhos mais flexíveis. Porque que a vida é boa, porque essa geração... A gente não está aqui para discutir, porque na minha época, na minha geração, porque essa nova geração é a que tem, é o futuro do mercado de trabalho. Sim. E são pessoas talentosas, conectadas, disruptivas, que eu preciso também para o meu negócio. Então, como também fazer para retê-lo? Primeiro, sair do modelo tradicional. Se a gente não pensar fora da caixinha, a gente não consegue mais esses talentos. Tá? E as mentes foram mudando ao longo do tempo. Você falou agora um pouquinho de geração, né? Sim. Pô, geração X, geração Y, os millennials, né? Eu até anotei aqui, a geração Z, o baby boom. Né? Aliás, o que é isso, né? Que geração é essa? Essa geração baby boom. Essa geração baby boom veio aí, sabe, esse nome significa explosão de bebês. Porque lá no final da Segunda Guerra, estou falando em 1945, né, que é onde começa essa geração, 1950,
Né? No fim da guerra, o que aconteceu? Os homens voltaram para casa, né, gente? As mulheres que assumiram as fábricas para ajudar a economia europeia, a economia americana, também voltaram para casa. O que aconteceu? Todo mundo engravidou, olha que coisa boa, né? Então, foi uma explosão de bebês, né? E aí a gente está numa era, né, numa fase que nas organizações encontramos 4 gerações, né? Com a aposentadoria cada vez mais tarde, né, gente? Exatamente. Olha, é importante falar de diversidade, olha a importância de falar em modelo de gestão. Então, eu estou falando de pessoas da geração X, né? Que é essa geração que você falou de Baby Boom, a geração Baby Boom, a geração X vai até 80, quase que eu sou Y, né? Está falando da década de 60, a década de 80, e eu estou falando do Y, que é de 80 para lá, até 95. Né? Você é a geração Y, né? Você é irritante. Aí começa a Z, né? Depois tem a Z. E a Z é de 95 até 2010. E tem a geração Ômega, que é as crianças que estão nascendo aí a partir de 2010, a Ômega é chamada geração conectada. Ela já nasce falando com a Alexa, falando com a Siri, ela não escreve mais, nem sei se vão saber escrever. Tudo é controle de voz. Olha que doideira. Então, se você tem um negócio que você quer longevidade no seu negócio, né? Primeiro você pensa na sustentabilidade, depois na longevidade. Sim. Você tem que entender diversidade geracional. Isso que você está perguntando é muito importante. Não adianta ficar reclamando, essa nova geração mimimi é a geração que tem. Como vamos fazer com que elas produzem, com que elas tenham um propósito, que elas sustentem meu negócio. É o futuro da geração. E isso tudo são geradores de conflitos, né? Porque você tem pensamentos diferentes, quer dizer, como gerir esse conflito, né? Como fazer essa política essa toda? Aí é a heterogeneidade. Então, a homogeneidade, grupos homogêneos, eles têm uma vantagem, né? Eu coloco uma política de gestão, todo mundo atende. Todo mundo veste a mesma camisa, vai para a mesma igreja, tem a mesma função, gosta da mesma bebida. Então, é fácil gerir um grupo que pensa como eu, que pensa igual, que tem uma história de vida muito parecida. Aí você vai para a diversidade. Né? Tá todo mundo falando de diversidade hoje. E por que tá todo mundo falando de diversidade? Por questões sociais e ESG? Não. Estamos aqui numa escola de finanças, né? Que ensina os profissionais aí do setor de finanças, uma referência. Então, o que dá lucro numa organização? O que mais gera lucro numa organização? Né? No mercado atual, com a rapidez das mudanças, a gente sabe que a única coisa que presta numa organização são pessoas. Ok. E aí eu preciso ter um percentual competitivo. Para eu ter uma competitividade no mercado, eu preciso de diferenciação. E a diferenciação vem de quê? Mudança, inovação. Quem inova são pessoas. E quanto mais diverso eu tenho, maior o meu potencial, o meu poder inovador e maior minha lucratividade. Né? Então, o Michael Porter já dizia, né, o diferencial competitivo, qual que é? Né? Então, a competitividade vem de ser diferente. E por isso que a diversidade é um pilar hoje de lucratividade. Sem contar que o mercado é diverso. Ele precisa olhar para o seu negócio educacional, seja qual for, e ver que ele é representativo. Que ele me representa, ele fala a minha língua. Se a gente não falar a língua da diversidade, a gente está fadado realmente ao fracasso. É legal que você trouxe Michael Porter, né? Michael Porter é o cara da competitividade, né? O estrategista com o olhar externo, na visão baseada... Olha que interessante, né, Gi? Gi aqui, pessoal, porque é intimidade mesmo, né, Gi? Olha que interessante. Porter, ele fala que as pessoas... Ele coloca dentro da teoria de visão baseada em recursos. Sim. Né? Porque ele vê como as pessoas são... É o recurso, é isso que você falou, o recurso mais potencial dentro de qualquer organização. E mais, o mais importante, né? Você comentou hoje da diversidade, né, Gisele? A diversidade, quando a gente olha a diversidade, a gente pensa em diversos tipos de diversidade dentro da organização. Agora, você comentou sobre a diversidade, inclusive, dessas fases, né, dessas gerações. Né? Para você, né, qual é o maior desafio? Né? Na verdade, buscando uma solução, né? Qual a melhor solução, tá, que você pode passar para uma liderança, para um gestor, em trabalhar essa diversidade. Legal, tá? Isso, hein? Em relação a essa questão dos tempos. Nós temos, de fato, aquela pessoa que está na fase de aposentadoria, mas que está ali dentro da empresa. Tem um outro chegando, tecnologia, IA, aí o cara está lá, o que é IA? Como é que eu vou me inserir nisso? Aí o cara entra dentro da empresa falando que a IA vai substituir ele.
como trabalhar a cultura organizacional disso. Nossa, esse assunto é tão importante, tirar até o óculos. Dá para falar melhor. Olha só, se eu for falar para o mercado, o que é o pilar mais importante hoje é desenvolver lideranças para trabalhar isso. Primeiro, planejamento estratégico, que lindo, né? Porter falava, diferencial competitivo vai ser, ou a estratégia competitiva vai ser diferente, vamos fazer planejamento estratégico, vamos pensar em orçamento, vamos pensar em finanças e tal. Só que isso é engolido na cultura da empresa. A cultura é a raiz, é o jeito de ser da empresa. E cultura é de cima para baixo, não adianta. Você quer que os profissionais sejam assíduos, sejam engajados, sejam inovadores, sejam equilibrados, mas as lideranças pilares não são, não é. Então a cultura mata tudo que é planejado, tudo que é interessante, tudo que é inovador, engole. É muito importante uma organização trabalhar a cultura. E quando fala cultura, a diversidade geracional tem a ver com esse pilar da cultura. Exemplo, o etarismo. O etarismo hoje é um veneno. Como assim a pessoa depois de 45 anos seria desempregada? Né? Por quê? Mas qual é o problema do etarismo da pessoa de 50, de 45? É porque, na verdade, já está ficando primeiro cara. Né? Eu sou mais cara do que um profissional de 25, de 30 anos. Né? Olha quantas especializações eu já fiz, onde que eu já cheguei. Então, meu repertório de vida, meu repertório profissional me acumula um conhecimento que me deixa realmente com uma base, com uma mão de obra mais cara. Mas é isso que traz lucratividade, diferencial. Exato. Olha o quanto que já viveu esse profissional de 50 anos, gente, 60 anos. Imagina colocar dentro da sua organização. Ao mesmo tempo, você tem lá um profissional novo, querendo mostrar serviço, inteligente e tal, mas a pandemia mostrou quem eram as verdadeiras lideranças, tá? Nessa questão geracional. Muitos foram para a quarentena. O verdadeiro líder, ele saiu da quarentena. Os antigos continuaram. Porque na hora da crise, a gente vê quem realmente segura a empresa. E foram essas pessoas mais velhas. Foram aqueles que já tiveram experiência, tinha repertório, que tinha equilíbrio emocional. Eles que conseguiram sustentar essa base. Então, quando você me pergunta sobre essa questão de diversidade, dessa questão geracional, tudo bem. Diversidade tem a ver também com gênero, tem a ver com questão de idade, tem a ver com religião, tem a ver com estado, tem a ver com cultura, tá? Mas aí, se eu for dar uma dica de investimento de um empresário hoje, investe na liderança. E sabe o que eu escuto que é triste? Que é triste? Mas para que eu vou investir, treinar, pagar uma escola cara, uma MBA, uma pós para as minhas lideranças, investir, eles vão depois sair. É melhor investir no profissional que fique bom, mesmo que saia, do que ficar um que é péssimo. Vai acabar com a sua empresa, tá? O que mais importa dentro de uma empresa? Aí a maioria vai falar assim, o cliente, né? O cliente é muito importante, não é? Lógico, sem cliente não se tem empresa, nem se paga boletos. E o mais importante é o cliente, tá bom, mas quem cuida desse cliente? As pessoas. Então o mais importante é as pessoas. Mas quem cuida, gente, das pessoas? As lideranças. Quem está cuidando das lideranças? Tá? Fortíssimo. Tá? Então não tem como a gente o empresário está cuidando de todas as pessoas ao mesmo tempo, dependendo do tamanho. Então cuida dos seus pilares. Essas 5 lideranças, 6, 10, 30, cuida deles, forma eles, porque eles que estão treinando a sua equipe. Você não sabe o que está acontecendo lá na base. A sua cultura, você está aqui formando, mas ele está falando, está criando uma subcultura. Isso é um veneno. A cultura da empresa, a minha missão, visão, valores, lindo, vamos bater palma, mas não é isso que está acontecendo lá na base. Não está chegando lá. Não, ele traz uma cultura dele de valor, de repertório, e se a gente não faz disso algo muito forte, um pilar forte da cultura, ele está criando subculturas. Ele está criando, então, mini empresas diferentes. Aí você já perdeu o controle, e você não sabe mais reter aquelas pessoas, porque essa organização perdeu o valor. E aquilo que o empresário, né, quer, lá no final, da linha da DRE, vai pro buraco. Eu quero que ele produza, que ele atinja metas, mas não quero investir nele. Eu quero que ele venha pronto. Né? Que todo mundo quer. Esse está difícil de achar. Pega e treina, pega e desenvolve. E posso falar? Vai ser melhor do que aquele que vem pronto, porque você coloca nele, inserida a sua cultura e não vai começar a criar subculturas. Não, e o que você comentou é investimento. Totalmente. É investimento porque, de fato, é o que faz a empresa rodar, é o que realmente as pessoas... Faz a operação da empresa ali, a atividade, enfim, da empresa funcionar e funcionar com lucro no final. E eu vou falar ainda, já que a gente está falando de lucro, a gente tem que continuar falando lucro. Olha só, que economia besta que é. Vou falar igual meus conterrâneos, é besta. Besta mesmo, tá? Não desenvolver liderança, não investir em liderança. Mas o que ele está gastando
impactando no processo de rotatividade, Sim. tá? É altíssimo. E as pessoas que pedem demissão não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do líder. Você entende? A pessoa não quer ir embora da empresa, ela não tem uma relação com a liderança, ela não aceita uma liderança tóxica, ela não aceita uma liderança que não está engajada com o propósito dela, que fala por ela, que engaja ela. Uma boa liderança, ela segura, ela retém, ela desenvolve, ela cria. Tá? Então as pessoas, 84% das pessoas pedem demissão da liderança, não é da empresa. Então você está perdendo dinheiro, é a torneira aberta, tá? E está pagando caro. E a falta, e essa rotatividade, ela traz realmente algo que é bastante prejudicial também, que é a descontinuidade de grandes projetos dentro das organizações. Totalmente, né? perde o conhecimento, a curva de Cada vez aprendizado que vai troca embora. o ciclo... Vamos fazer um onboard, lindo onboard, 3 meses, 4 meses, a pessoa foi embora depois. Em vez de pegar e investir em canequinho, vai investir na liderança, na porcaria da liderança, entendeu, gente? Olha, presta atenção, tá indo embora as pessoas, ela não te representa. O problema é que existem funcionários de estimação. E enquanto a gente não perder esse amor pelo funcionário de estimação, mas ele é tão bonzinho, tá comigo há 20 anos. Mas, entende? E não é isso, ele tá entregando. Sem olhar a habilidade e a competência. O que ele está entregando? A gente está hoje no mercado muito competitivo também. Eu tenho que ter lucratividade, senão eu não sustento, senão eu não pago salário, senão eu não consigo promover, investir. Não tem jeito. É uma coisa para mim muito óbvia, mas parece que não está claro no mercado. Dentro disso que você comentou, né, da forma da liderança, ou até mesmo da cultura, nós, pelo menos, eu leio algumas matérias e nós estamos identificando um aumento, e aí eu não sei se é depois também da pandemia, os funcionários realmente se afastando por questões de saúde mental. Sim. Emocional ali. Existe uma correlação? E é uma onda grande. Né? Já tem um bom tempo. Olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem número 1 em transtorno de ansiedade. Número 1 no mundo. Transtorno de ansiedade. Em depressão, ele só perde pelo Canadá, nas Américas. Então, ele está em segundo lugar, em primeiro na América Latina. Em primeiro, né? Em pessoas deprimidas, com depressão. Então, quando eu vejo esses números, não é o país do futebol, do caipirinho, do carnaval, que as pessoas estão adoecendo no Brasil, estão adoecendo. O número de pessoas que estão com transtornos emocionais relacionados a todas as síndromes que a gente ouve falar aí, tem muito a ver com o ambiente corporativo tóxico também, tem muito a ver com esse momento de falta de propósito. A pandemia acelerou, sim, prejudicou mais ainda o medo da morte, insegurança, ansiedade, quem eu sou, para onde eu vou. Isso gerou uma crise enorme, uma falta de identidade, uma falta de conexão. Victor Frankl, né, o pai da logoterapia, já falava, né? Então, se você tem algo por que lutar, você tem um propósito, você se vivencia, você se entrega, você doa. Parece que as pessoas se desconectaram com isso, sabe? Então, isso me preocupa muito. E essa doença mental, emocional, está indo para as organizações. É algo que a gente começa o ano debatendo sobre isso. Janeiro branco é sobre isso. Por que janeiro? Para começar o ano, porque é branco, uma página em branco. Para a gente começar a algo novo, uma vida nova. As pessoas se matam, elas tiram a vida, não é porque ele quer acabar com a vida, elas não têm problema nenhum com a vida, ela quer acabar com a dor. E o problema da gente não estar desenvolvendo pessoas com uma estrutura emocional hoje, e inclusive dentro da organização, é que elas não têm maturidade de entender que a dor está ligada à vida. Então, não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. E a organização é um lugar que você mais passa, você fica muito mais tempo dentro da empresa que dentro da sua casa, que é a sua família, que é com seus amigos, com a sociedade. Quem são as pessoas que você está lidando lá dentro da organização? Por isso que eu falo que é uma responsabilidade social também, eu vou falar isso de forma muito séria, desenvolver lideranças, pessoas que estão cuidando de pessoas. Porque a gente só sabe falar que a pessoa não presta, é preguiçosa, ok, tem de tudo. Mas tem muitas lideranças que estão piorando, que estão levando essas pessoas para um buraco emocional que não tem volta. Eu passo 8 horas ali, às vezes 10 horas, eu fico a semana toda dentro de uma organização. Quem são essas pessoas que estão comigo? Essa liderança, ela pode ser vista como uma rede de apoio para essa Lógico pessoa. que pode. A rede de apoio não é assim, o que está acontecendo? Vem cá, vamos lá para casa. Não, mas uma escuta ativa. Você está bem hoje? Um bom dia? Muito obrigada. Ser educado com essa pessoa que está ali fazendo o trabalho para você. Eu não fez um relatório legal? Esse relatório tá uma merda, uma porcaria. Nossa senhora, onde você vê, onde você aprendeu. Existe uma forma de linguagem não agressiva que não é frescura, que não é mimimi.
As pessoas estão adoecendo, a gente está achando que é frescura, né? E não custa falar, querido, vem cá, eu vou te ensinar como é que fazer, você tem alguma dúvida? Olha, obrigado por ter. Né? Ok, ensina, treina, desenvolve, vai ser uma pessoa incrível. Olha, gente, cargos são passageiros. A posição no organograma não quer dizer que a pessoa é um líder. Ali é uma chefia, tá? Cargos são passageiros. O que você faz na vida de pessoas que trabalham com você, isso é eterno. É tão óbvio isso. Por que a gente não se dedica, não levanta da cama? Opa, hoje eu vou desenvolver o cara, vai ser meu backup, vai ser um futuro líder. Não. Tá? E aí, o que eu digo? Por isso que é legal você ter perguntado. Essas pessoas estão adoecendo. Então, eu, como minha base, embora eu troquei Freud por Ford, né? Virei administradora, a minha base é a psicologia. Então, eu entendo muito bem o que é isso, o que é a pessoa adoecer. E estar num ambiente tóxico é um desafio meu para acabar com isso. E para isso, eu preciso fazer o quê? Eu descobri desenvolver lideranças. São as únicas capazes. Não é nem o empresário, nem o dono, é o líder. Eu não estou lá cuidando dessas pessoas. Quem está cuidando é ele. Gisélia, nós falamos em algum momento aí, né, tocamos no assunto aí de mudanças tecnológicas, avanços, né, e isso de certa forma, vamos falar aí de inteligência artificial, por exemplo, né, as pessoas têm medo da IA que pode ser substituído por ela, né, por outro lado você vê pessoas, né, com outro olhar, dizendo, eu tenho que aprender logo a lidar com isso, que eu vou impulsionar a minha carreira, né. Como é que é isso? Como é que é a sua vivência nisso no dia a dia, aí, nas suas consultorias? Como é que as empresas estão recebendo isso? 2023 foi o grande boom agora da chegada, vamos dizer assim, mais forte da inteligência artificial, já com algumas aplicações e tal, mesmo que de uma forma mais geral, né? A gente está prevendo que agora em 2024 já comece a sair aplicações mais, vamos dizer assim, específicas por área, né? E esse mundo a gente sabe que ele não vai parar, ele vai muito. Como lidar com isso com pessoas dentro desse cenário, né? Primeiro aceitando e depois desenvolvendo elas, né? O que acontece? Não vai parar. Sim. Né? Tava tendo um movimento de um pacto aí global, né? Para desacelerar. A China foi lá que nada, vou atacar mais 25%. Isso aí. Então os chineses estão... Não adianta, não tem volta, né? A inteligência emocional assustou aí com o chat GPT, quando ninguém estava acreditando o que era, veio com tudo. E a inteligência artificial estuda há mais de 10 anos, na época do Watson. O Watson ele foi criado em 2011 com 30 grandes cientistas, incluindo alguns brasileiros, e foi o primeiro protótipo de inteligência artificial para a área de saúde, para diagnosticar, porque ele tinha uma precisão, né, 3 vezes maior, né, a detectar doenças do que os médicos, né, porque envolve com a questão emocional, e o Watson não. Só que ele foi para a área de finanças, grandes bancos adquiriram, né? Então ele está fazendo o primeiro atendimento, ele está indo para a área da advocacia, existe o advogado robô, o Ross, não? Então a escritório de advocacia que tinha uns 50 advogados, hoje tem 20, 15, mas por quê? Eu não preciso ficar 4 meses estudando os autos, ver a jurisprudência, ele já dá tudo. Eu só não assino que ele tem uma parte repetida, a máquina. O que é repetido, produz, o que é automatizada, o que ele está produzindo. Então, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta de trabalho muito boa, ele não pode ser visto, se a gente fala de mercado de trabalho de inovação, como alguém que está competindo comigo. Ele é um instrumento de trabalho meu. Eu uso a inteligência artificial para potencializar o meu material, as minhas políticas, as minhas palestras, as minhas formações. Ele está aí, só que vai cada vez aumentar, porque essa base tecnológica existe. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, capacitar as pessoas com relação a essa tecnologia. Eu fico muito preocupado, sim, com aquele trabalhador agrícola, aquele profissional do setor operacional, obras. Está vindo agora 3D já montados, né? Então, tem muitas atividades, tem muitas profissões que estão virando obsoletas e vão deixar de existir, né? Só que ninguém fala das outras que estão sendo criadas. E aí que a minha preocupação, a área educacional, o nosso modelo educacional base, ele é muito falido, ele é muito ultrapassado. Sabe? Muito. E muito demorada a mudança. Muito demorada, é muito lento. Então, a tecnologia está passando rodo em cima. Então, esse futuro profissional do mercado de trabalho é esse de base lá no colegial, no ensino médio, fundamental, que não está tendo acesso, que não está tendo informação, está lá aprendendo a pensar com a mesma cabeça dos professores de 50, 100 anos atrás e não está aprendendo com a cabeça atual. Aí vai para o mercado, vai às vezes até para a faculdade e começa a lutar contra a tecnologia. Gente, o vento da mudança está soprando. Ou você cria moinho ou você cria muros. E as pessoas estão criando muro. A gente tem que criar moinho. Vamos pegar essa onda. Quais são as novas tecnologias? Quais são os novos empregos, as novas oportunidades? O que eu posso fazer com esse novo mercado? Aí a gente volta na pergunta número 1 que vocês me fizeram. Analfabetismo de mercado. Essa cegueira
com relação à tecnologia, né, a inteligência artificial, é que está matando muitos profissionais e vai continuar tirando muitos profissionais do mercado se continuarem fechando os olhos para essa realidade. Mas eu acho que assim, isso sempre aconteceu no mundo, né? Talvez a gente tenha agora assim, uma velocidade um pouco maior no momento da mudança, mas eu me lembro muito bem, dizer, eu comecei a trabalhar com contabilidade, por exemplo, eu tinha 15 anos, sei lá, e era máquinas, não tinha computador, né? Então era tudo manual, máquina de somar, máquina. Você fez curso de datilografia, né? Você sabe o que é isso? Né? Eu fiz trabalho. Só ver a sua geração. Eu fiz trabalho máquina de datilografia. Geração X. Aquela que você digitava, não, datilografava uma página inteira. Se chegasse na última linha, você errou a letra, você tinha que jogar a página fora e começar do zero. Na minha época já tinha corretivo. Depois apareceu o corretivo. Mas aí, de repente, aparece um negócio chamado computador que você digita, você pode dar um retrocesso, você apaga. Isso. E aí a gente fala assim, puxa, mas peraí, eliminou o trabalho, as pessoas vão ser substituídas. Bom, foram substituídas aquele que não foi lá aprender do computador. É isso. Mas o que aprendeu, deslanchou a partir daí. É a mesma coisa. A minha primeira formação de computação foi MS-DOS. Existia esse negócio de Windows, não. Imagina esse luxo, né? Era tudo na programação. Era programação. Datilografia, rebobinava a fita cassete na caneta Bic. Esse povo hoje com a voz vai música, passa música. Então hoje existe um mundo muito mais moderno, muito mais fácil. Então dá para concentrar na inovação, na inteligência e soluções para o mundo, não ficar lutando contra essa tecnologia. Não tem volta, gente. Sou estudiosa disso. Eu fiz formação em metaverso, quando ninguém falava. Eu fiz formação no Vale do Silício, como desenvolver liderança no metaverso. Saí preocupada com a roupa do meu avatar, com o modelito. E eu vi lá as profissões que mais estão contratando. É coordenador de evento, é advogado, agora estão contratando médico. Enfim, a gente tem que estar um passo à frente. Eu não vou lutar contra isso. Legal. Eu não vou lutar. Falando agora sobre imagem, né? Porque, poxa, toda gestão tem uma imagem, né? Sim. Como é que a gente pode... tanto, e aí eu estou falando de forma geral, tá? Não somente as lideranças, mas dicas de gestão mesmo da imagem do profissional. Como é que a gente pode tratar esse tema? Porque parece que não, mas imagem tudo, né? Tudo. Agora eu volto ao óculos. Agora eu volto ao óculos. Imagem. Eu falo importante, a imagem, gente, né? Intelectual toda, né? Só que não. Então, eu falo que é um tripé. Né? A gente falou da área educacional, conteúdo, é o relacional também, network é muito importante, mercado, né? E imagem. Você tem algo que você vende antes do seu conhecimento, que é a sua imagem. A sua postura, a sua fala, a sua posição ética. Imagem não é só o que você veste. Tem a ver com postura, tem a ver com educação. Você vê que coisa mais... fala de etiqueta, a gente fala de educação, de ser simples também, né? De honrar as pessoas, de ser ético, de ser íntegro. Isso tem a ver com imagem, não é só aparência, não. Tá? Os valores tem que ser forte. Tá? Agora, falando da primeira imagem, porque na neurociência fala, né? O cérebro, ele leva 30 segundos para fazer uma primeira imagem da pessoa. Vamos supor que vocês nunca me viram entrar ali, né? Nossa, moleque, tamanho desse salto, com esse negócio, deve ser fresco, deve ser cara, deve gostar de colocar a mão na massa. Coisas que você veio do que é significado para você, das suas histórias de vida, do seu repertório de vida. Você faz uma imagem daquilo que você aprendeu. Às vezes eu entrando em outro lugar, olha, essa mulher deve ser maravilhosa. Outra, nossa, ela deve ser metida. Cada um faz. Então, esses 30 segundos é muito importante. Então, eu falo em processo seletivo, eu falo dentro do trabalho, tomar cuidado com postura, com fala, posicionamento na rede social. Você tem uma marca. A sua marca é a sua identidade. Você tem que se vender o tempo todo. Mercado de trabalho, carreira é venda. Eu não estou falando de fake news, não. Senão, né, o Procon vai lá e tira do mercado ficar vendendo coisa falsa. Mas imagem, você tem uma imagem para zelar. Então, quando falo de rede social, eu vejo as posições, o posicionamento das pessoas na rede social, eu fico assim, caramba, ele ficou 10 anos para construir uma carreira e destruiu um posicionamento inadequado. Falando de questões políticas, falando de coisas relacionado a coisas preconceituosas, agressivas, sabe? Isso acaba com a imagem da pessoa. Ou colocando fotos totalmente inadequadas para uma cultura atual, para um momento atual, acaba com a imagem da pessoa. Então tem que tomar cuidado com o posicionamento também nas redes sociais. A rede social é minha, eu posto o que eu quiser. Então deixa a pessoa imaginar o que quiser de você, da sua vida. Fui headhunter durante muito tempo, Valsemiro, e eu sei o que as empresas falavam.
Olhava na época do Orkut, eu investigava desde a época do Orkut. Não contratam. Ninguém, empresa nenhuma quer ter sua imagem associada a um profissional com posicionamento inadequado. Isso é direito delas. Eu não vou mudar isso no mercado. Se eu sei que eu não vou mudar, por que eu não tomo o mínimo de cuidado com a minha fala, com as minhas vestimentas, a minha postura? Que resistência é essa? Isso é inteligência. Isso é inteligência emocional, relacional. É ser camaleão, é adaptar ao mercado, ao momento, ao setor. É isso. É simples. Eu não posso deixar de perguntar, relacionar a imagem, né? Porque ainda existe essa dúvida, né? A rede social, falando hoje nós temos algumas redes sociais, que, por exemplo, nós temos o LinkedIn, que é voltado ali para a carreira profissional, muito voltado para a carreira profissional, e temos outras que aí já é muito social de fato, né? A rede social, de forma geral, ela é uma aliada para a carreira? Depende. Hoje a gente pergunta quem não tem, né? Rede social. Quem não tem? Antigamente perguntava quem tem. O problema não é você estar na rede social, é como você está. E se você souber se posicionar bem, usar, é uma ferramenta muito poderosa para a sua carreira, para a sua imagem, para a sua organização. E as empresas deveriam treinar, sim, profissionais, lideranças para se posicionar adequadamente nas redes sociais. Eu vou explicar por quê. Porque eles são as pessoas que mais estão levando a imagem da sua empresa no mercado. Exemplo, um profissional. Vocês estão com um evento ou estão com um curso novo que vai ser lançado. Quantos profissionais que seguem a FUCAP ou que compartilham ou que curtem, que estão engajadas? Olha quanto eles podem fazer pela organização nas redes sociais. É uma ferramenta poderosa. Agora, aquele que se posiciona inadequado também pode destruir, associando a imagem à empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje o mundo é conectado, muito mais conectado. O Brasil bate recorde em rede social, conectividade e venda de celulares. A gente está no Brasil super conectado, então rede social tem que ser falado sim. Então, essa rede social pessoal, ele pode ser uma ferramenta também para te desenvolver, construir sua carreira e destruir sua carreira. A gente acha que é só LinkedIn. Mas o mercado está olhando para o seu Instagram, para o seu Facebook, o que você coloca lá no seu WhatsApp, em toda a sua rede social. É ali que eu vou saber quem é a pessoa, não é o LinkedIn, não. No LinkedIn todo mundo é bonitinho, todo mundo é perfeito. Eu quero saber quem é a pessoa que está trabalhando comigo, eu só vou saber na rede pessoal dela. Perfeito. Zélia, nosso tempo está indo. Já? Nem comecei a falar, nem tomei metade da minha água ainda. Essa aí uma mensagem final aí, né, dentro desse contexto todo que nós falamos aqui, né? Como é que eu levo aí uma boa gestão? Como é que eu empreendo bem? Uma mensagem final aí pra gente. Vamos lá, então eu gostei do título 360, né, gestão, porque hoje em dia para sobreviver, para manter esse mercado de trabalho, você tem que ter um olhar realmente sistêmico, holístico, primeiro é olhar para você. Então fazendo esse fechamento 360, posso fazer assim? Perfeito. Isso, Primeiro, perfeito. olhe para você. A gente falou aqui de saúde mental, saúde emocional. Por quê? Se você não estiver bem, nada vai bem. Você não consegue gerir nada. Então, olhe para você está bem, o que você gosta de fazer, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, seu propósito de vida. Você levanta todo dia da cama para quê? Você está usando a sua energia para quê? Se não tiver, nem levanta. Você não está agregando nada. Então, depois você olha para o mercado. Você vai olhar para o mercado. Então, dentro do que eu sou, o que o mercado tem para oferecer? Então, o que eu posso oferecer para o mercado? Depois você olha para dentro da organização que você está trabalhando, onde você quer trabalhar. Então, diante das minhas competências, habilidades, o que eu quero? Diante da necessidade do mercado, o que eu posso fazer para essa organização? E se entregar. Se eu tiver que dar uma informação, né, uma dica para fechar esse 360, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está estudando, eu não sei aonde você quer chegar, mas independente de quais são os seus planos, faça o melhor. Gente medíocre, o mercado está cheio, gente mediana que faz mais ou menos, que é morno. Se jogue, sabe? Mas se jogue, faça o seu melhor dentro daquilo que é possível fazer, das suas condições e das suas limitações. Não dá mais para viver num mundo de gente mais ou menos. Então, hoje, quem é um pouquinho fora da curva é um desvio padrão, né? É um outlier, e esse aí é o que o mercado quer. Então, seja esse desvio padrão de tanta gente que não quer fazer nada, faça alguma coisa, não importa o que seja, e faça com o coração. Maravilhoso. Gisélia, vamos ter que agora parar. acabou? Acabou. Então tá. Depois vamos Mas conversar no doutorado. Vamos conversar, isso aí no particular. Doutorado tem né? que ser pro CAP. Quero muito te agradecer, eu acho que é um bate-papo muito gostoso, a gente ficaria aqui horas ainda, né? Verdade. Dentro dessa linha e obrigado, Everson, aí pelo companheirismo aqui. Queria agradecer também ao público aí que nos assiste, que nos ouve.
E só dizer que assim, nós estamos aí nas principais plataformas, né, no YouTube, no Spotify. Não esqueça de deixar a sua avaliação, comente, compartilhe com seus amigos, né? Faça esse bate-papo circular aí em todas as pessoas que têm interesse nisso. E também, se você tem desejo, né, de ouvir aí um gestor 360, ponha lá nos comentários a dica de quem você gostaria de ouvir aqui, que automaticamente a gente vai na busca, né, para a gente poder também bater um papo aqui. Bom, os episódios do podcast, né, Conectando Negócios, vai ao ar toda quarta-feira. Então, se você estiver conectado aí, toda quarta-feira você vai receber um episódio novo, né, que você pode, a partir daí, fazer os seus compartilhamentos, seus comentários, enfim. É isso aí, ficamos por aqui e obrigado aí a todos. Valeu. Obrigada, gente.